Olá, bem-vindos ao quadro Palavra para o Coração do Agoscast. Esse quadro vai trazer por aqui reflexões, diálogos e orações para ouvir com o coração e para alimentar a alma. Vamos lá? Oi, gente, estamos começando aqui mais um quadro do nosso Agoscast. Eu sou a professora Camila, sou formada em Direito, pós-graduanda em Direito Público e aluna da licenciatura de Matemática. Eu dou aula no colégio, nas turmas do 8º ano de ensino religioso e nas turmas de 9º ano de projeto de vida e empreendedorismo. E hoje eu estou aqui junto com o professor Vanderlei, meu colega de trabalho, parceiro e amigo, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre a importância e o valor que a gratidão deve ter em nossas vidas. Pronto, professor Vanderlei José de Faria, né? Sou professor de ensino religioso e também participo da pastoral do colégio. Colégio esse que eu sou muito grato, já que o tema é gratidão, né? Na minha apresentação eu vou falar, sou muito grato ao colégio. Verdade, Sou, Vanderlei. é, sou formado em filosofia, sociologia, especialista em ensino religioso pela PUC e sou graduando de mestrado do programa de mestrado de educação básica da Federal. Então, estamos aí na luta, né? Isso aí, Camila. É isso aí, Vanderlei. Então, gente, como nós falamos, nós vamos conversar um pouquinho sobre a gratidão, né? Engraçado que a palavra gratidão, nos últimos anos, a gente percebe que ela tem sido muito utilizada, na verdade, com essa questão da era digital e das redes sociais, a gente vê que a gratidão ela está muito presente nas redes sociais através das hashtags. É uma das hashtags mais utilizadas dentro das redes sociais. Isso é um bom sinal, claro, que as pessoas têm buscado ser gratas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que muitas pessoas não sabem o real significado dessa palavra, né, Vanderlei? Então, qual seria, assim, o significado da palavra gratidão? Se a gente for direto ao dicionário, né? A gente vai ver que gratidão é o quê? Qualidade de quem é grato. E tem a ver com reconhecimento. Agora, você falou de modismo, antes de a gente falar um pouquinho mais sobre o significado da palavra gratidão, eu achei interessante você puxar essa ideia do modismo, porque algumas palavras caem na boca do povo e aí, de repente, viraliza na internet, é gratidão, gratidão daqui, gratidão de lá, tudo é gratidão, é mãozinha junto, emoji de gratidão, assim, nada contra, não é ruim isso, né? Mas é interessante a gente parar para entender que gratidão é uma postura de reconhecimento, né? É uma postura que tem a ver com a nossa vida. Será que eu sou grato? E o que é ser grato ao outro? Ser grato a Deus? Então, assim, eu acho que a gente tem que parar para pensar sobre isso, né? A palavra gratidão, ela vem de uma palavra latina, Camila, que significa gratia, né? Que é gratia, que significa Uhum. graça, graça. Aí, assim, eu fiquei pensando, em que aspecto a gente realmente é grato? Eu lembrando de algumas passagens bíblicas, Maria, ela é cheia de Cheia de graça, graça. cheia de É. graça. É uma mulher cheia de gratidão também. Não é só a graça no sentido teológico, né? A graça no sentido teológico é o quê? É Deus concede ao ser humano, né? Vários dons e capacidades que nos fazem alcançar a salvação. Quer dizer, a gente não pediu para nascer. A vida ela veio de graça. A vida é fruto da liberdade e do amor de Deus para conosco, né? Então, a É, primeira o maior pergunta, agradecimento que a gente tem que ter é pela vida, né? O primeiro aí de todos. Camila, você pegou o ponto. O primeiro ponto da nossa gratidão, quer dizer, algo que a gente tem que reconhecer na nossa existência é a gratidão pela vida. Eu acho que é o principal, ser grato pela vida que a gente tem, né? É, Bem, e a gratidão realmente, igual você estava falando, né, Vanderlei, ela tem muito a ver com esse reconhecimento. E é um reconhecimento que vai muito além da gente dizer obrigado pelas coisas e situações. Então, que a gente possa sentir, entender o verdadeiro valor dessa palavra para poder colocá-la no nosso dia a dia e que vire hábito, né? Que a gente consiga fazer a gratidão virar um hábito dentro do nosso dia a dia. quando a gente é grato, a gente cria um vínculo. Vou contar algo pessoal sobre a minha vida aqui, quando fala de gratidão, eu lembro disso. Eu sou muito grato
ao padre César. Padre César, nosso antigo diretor, né? Está vivo, graças a Deus. É um homem que ajudou a construir esse colégio, o Colégio Agostiniano, o Colégio São José, né? É um membro da Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência. Eu sou muito grato a ele. Quando eu sou grato, eu posso ser grato assim, né, no nível superficial, né? Obrigado, padre. Tá, sou grato. Eu agradeci. Mas eu tenho um segundo nível da gratidão que ele é muito profundo, que cria vínculo. Eu sou grato ao padre César, porque ele me deu a oportunidade de entrar nessa escola, de trabalhar nessa escola, né? De aqui estudar meus filhos. Eu tenho um vínculo institucional, profissional, mas também eu tenho uma ligação que não é só formal, sabe? É como se minha alma é grata, o meu ser é grato. Por quê? Porque eu recebi a dádiva de poder trabalhar numa escola, de poder formar aqui vínculos de amizade, de criar, estabelecer amizade com tanta gente que me ajudou a ser o que eu sou hoje. Então, eu sou grato ao Padre César e criei um vínculo. E como eu posso retribuir? Aí vem a questão do nível mais profundo da gratidão. Eu reconhecer e fazer algo. O que eu posso fazer? Não é simplesmente ser grato da boca para fora. Eu tenho esse vínculo e esse vínculo me leva a ter uma postura. Porque a gratidão, ela é É. uma virtude, Camila. A gratidão é uma virtude. Tem que ser Muitas ensinada e vezes a gente aprendida. fica só nesse nível superficial, né, Vanderlei? Muitas pessoas e muitas vezes na nossa vida, nas situações, a gente acaba se pegando apenas nesse nível superficial da gratidão. Apenas daquele obrigado superficial, tanto a Deus quanto às outras pessoas, e não se prende nesses outros níveis mais profundos, né? Sim. Eu acho que para a gente entender um pouco do que é gratidão, eu tá até um tempo antes da gente começar essa conversa, eu tava vendo São Tomás de Aquino, ele escreveu sobre a gratidão, né? Tem vários textos na internet sobre a gratidão, falando do poder da gratidão. A psicologia, né, também está estudando um pouco sobre os efeitos da gratidão. Eu acho que uma pessoa, quando ela é grata, ela é uma pessoa que sabe olhar para o outro. A pessoa, quando ela não é grata, é uma pessoa ingrata, ela se fecha em si mesma e é infeliz, E né? tem o egoísmo, né? O ingrato é um egoísta. É, exatamente. Não, e você falando aí da psicologia, Vanderlei, eu até tinha separado isso até para comentar, que é a questão de realmente existirem diversas pesquisas científicas que ligam esse lado emocional até mesmo ao nosso fisiológico do corpo, né? E que já Uhum. identificaram que as pessoas que têm mais gratidão e que cultivam esse sentimento, elas liberam aquele neurotransmissor que é a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que a gente conhece, que é responsável por trazer assim uma sensação de bem-estar para o nosso corpo e tudo mais. Então não é mentira que as pessoas mais gratas, elas são sim mais felizes. Elas são sim mais positivas, mais otimistas, elas demonstram ter mais energia, demonstram vitalidade. Então, realmente, a gente consegue constatar isso no nosso dia a dia com as pessoas que a gente convive. A gente sabe observar isso, mas isso também já foi comprovado de forma científica, né? O tanto que a gratidão ela faz bem para nós mesmos, né? Sim, com certeza. Quando a gente. Vou dar um exemplo aqui claro. Quando você, eu, a professora Alexandra, né, e a gente entregou as cestas básicas, né, que os alunos nossos arrecadaram, você percebeu no olhar de algumas famílias a gratidão, né? Não precisava de falar nada, não precisava de falar nada. É, foi A, emocionante. aquela senhora que recebeu uma cesta e colocou a mão no rosto, né? Colocou a mão junto assim, você viu que ela estava emocionada porque realmente ela estava precisando. E aquele gesto é um gesto de gratidão que não precisa palavra nenhuma, não tem palavra no mundo que dê conta daquele sentimento que ela teve, sabe? E aí por outro lado, nós também ficamos gratos a Deus, gratos aos nossos alunos que se empenharam na campanha, às famílias, ficamos gratos porque a gente conseguiu proporcionar isso. Tá vendo a felicidade?
É A gente é verdade. feliz. Não, e para mim, aquilo ali, aquele dia lá, os dias das entregas, né, na verdade foram mais um banho de água fria. Sempre que eu vou fazer essas entregas, a sensação que eu saio é assim, Camila, como assim você ainda reclama de alguma coisa, né? E pensando que aquelas pessoas, na sua simplicidade, na pobreza, na miséria, nós vemos pessoas na miséria, elas conseguem ser gratas. Elas conseguem agradecer do fundo do coração, porque a gente vê que ali é um agradecimento feliz, genuíno, agradecendo um pacote de arroz, um pacote de feijão. E aí elas me ensinam muito nesse momento, porque eu falo como é que eu, na minha vida, não consigo ter esse mesmo sentimento que elas possuem, de agradecer as pequenas coisas. Não, Vanderlei, Verdade. tem uma frase que eu estava até vendo esses dias também de um. Eu vi no Instagram de um cara que eu sigo dessa área de economia, de finanças e tal. E ele colocou lá um post que dizia assim, né? Se você acordasse hoje somente com as coisas pelas quais você foi grato no dia de ontem, com o que você acordaria? É muito interessante a gente pensar ontem, pelo que você agradeceu ontem. Se você fosse acordar com aquilo que você agradeceu ontem, com certeza eu acordaria com muito menos coisas do que aquelas pessoas que a gente entregou às cestas. Porque aquelas pessoas, elas conseguem agradecer o simples, coisa que muitas vezes eu me esqueço. De agradecer as coisas pequenas da vida, agradecer as pequenas conquistas, e aí entra aquela questão da gente ser feliz durante a caminhada, a gente ser feliz durante o processo. Então, se eu ainda não alcancei o resultado que eu quero, não sei, se eu ainda não alcancei o meu minha tão sonhada aprovação no vestibular, por exemplo, eu tenho que aprender a ser feliz no processo, a admirar, a agradecer minhas pequenas conquistas e agradecer aquilo que eu já possuo, né? Minha família, meus amigos, a comida, o lugar que eu moro, a condição que eu tenho de dormir, uma cama boa e tudo mais. Então, são nas pequenas coisas que a gente sente isso, né? O filósofo Aristóteles, ele fala assim que felicidade é alegrar-se com o que se tem, né? Alegrar-se com o que se tem. Não é que você é proibido de desejar outras coisas e tudo mais, não é isso não, né? Mas assim, ser grato com aquilo que você. Eu vou trocar a palavra felicidade aqui, né? Por Por, gratidão, por gratidão, né? Porque quando você falou que a senhora ficou feliz com um alimento que estava ali na cesta, né? E quando tem criança, a gente vê que quando tem uma caixinha de chocolate na cesta, um bombom, uma bolachinha, a criança ela demonstra aquela alegria, né? Eu peguei essa palavra gratidão e alegria junto aqui para a gente visualizar isso. Não é que a gente vai comparar a nossa vida com a dos outros, que de repente não tem tanta coisa, e falar assim, tá vendo? A gente reclama à toa, tem muita gente sofrendo aí no mundo. Não é só nesse aspecto, mas nesse aspecto que você falou, que tem gente que tem tanto e esquece de agradecer. Tem gente que comida não é o problema. Tem gente que viajar não é o problema, porque consegue viajar a hora que quiser. Tem gente que consegue várias coisas a hora que quiser, mas o problema está justamente na postura. A pessoa que é grata, a pessoa que cultiva a gratidão, ela é feliz com um churrasquinho, com os parentes no final de semana, com uma bolacha a mais numa cesta básica, com a visita nossa, né? E tem gente que tem o mundo e o fundo e não consegue ser feliz porque está fechado em si mesmo. Lembra da palavra ingratidão? Que a gente estava falando que ingrato é aquela pessoa que fecha em si. Tem pessoa que tem isso. tanta coisa na vida que falta o principal, a virtude da gratidão. E uma coisa, Camila, gratidão é virtude. Virtude a gente não compra. Gratidão a gente não compra, gratidão a gente cultiva. E não é da boca para É, fora. eu ia até comentar isso mesmo, Vanderlei, porque muitas vezes a gente fica, ser grato, mas como que eu alcanço isso? Igual você falou, é uma virtude que eu posso cultivar. Então, se eu não me sinto uma pessoa assim, se eu me vejo muito ingrata, se eu me vejo reclamando constantemente, eu posso buscar transformar essa minha realidade. Então, tem como a gente praticar a gratidão. E a gente tem diversas formas de tentar praticar a gratidão na nossa vida. Eu vou dar um exemplo.
de algo que eu já fiz e de vez em quando eu lembro, eu faço. Que é essa questão. Eu vi uma vez também na internet. Hoje em dia você vê tudo na internet, né? Eu vi numa loja de papelaria, de artigos assim, de papelaria, em que eles vendiam um livrinho, que era o livrinho da gratidão. Se você procurar no Google, você acha. Em várias papelarias, hoje em vários lugares de comércio, você acha um livrinho da gratidão. É um livrinho que é para você escrever. Aí tem livros que tem o espaço para 3 coisas, tem livro que tem o espaço para 5 coisas, mas é para você pôr a data daquele dia e colocar 5, por exemplo, 5 coisas pelas quais você é grato naquele dia. E você vai preenchendo esse livrinho todas as noites. Então, antes de dormir, você tira um tempinho ali, que é o quê? Uns 2 minutos, 3 minutos, algo bem irrisório, e você vai escrever pelo que você é grato naquele dia, o que aconteceu de diferente, ou às vezes que não foi diferente, mas que você teve, que você é grato. Então, tem dia que você vai ter uma grande conquista e você vai falar: Nossa, eu sou muito grato por ter, por exemplo, passado no vestibular. Mas tem dia que não, que foi a sua rotina. Então, você é grato por ter tido alimento, você é grato por ter conseguido bater suas metas, você é grato por ter encontrado tal pessoa, conversado, sabe? Coisas simples também. Para a gente observar que a gratidão, ela tá nas coisas grandes, mas ela também tá na simplicidade das coisas pequenas. Essa é uma boa prática. Você começa a fazer e você começa a perceber o tanto de coisa que você pode colocar nesse livrinho. Nossa, que prática legal, Camila. Estou lembrando de uma prática também, né? Que a gente realizou com os alunos. Chama Árvore da Gratidão. Cada um ia escrever, né? Algo que é grato, igual, semelhante a que vocês, esse exercício aí. E colocaria na árvore, penduraria, igual a árvore de Natal. Semelhante a Uhum. uma árvore de Natal. E aí, depois que ficou toda a árvore montada, né? A gente foi percebendo o que cada pessoa, cada aluno ali era grato, né? Tem gente que era grato por cada coisa que a gente nem pensa, né? Ah, porque eu ganhei um caderno. Meu Deus, o que é um caderno? A gente fez isso na escola pública, mas é legal da gente começar a fazer também em qualquer ambiente, no seu trabalho, seja, sei lá, qualquer ambiente, família. Vamos lá. Árvore de Natal, árvore da gratidão. A É analogia é essa. legal. E Não, aí, você até me lembrou um negócio, Vanderlei. ah, Ó, eu te interrompendo. não, nada Daqui a não. pouco você volta. Não, é porque eu lembrei, você falando árvore de Natal e árvore da gratidão, eu lembrei da questão nos Estados Unidos, né? De ter o Thanksgiving, né? O Dia de Ação de Graças, que tem nos Estados Unidos e no Canadá, que é um dia de ação de graças e que lá é um dos maiores feriados, né? Junto com o Natal, junto com o Ano Novo, é uma data, assim, feriado nacional e que é uma data destinada a isso, a agradecer a Deus. E eu estava até vendo que, na verdade, essa data, na verdade, ela nem é religiosa, né? Igual o Natal, por exemplo. Ela é uma data totalmente universal, para qualquer religião, para qualquer pessoa, que significa agradecer. Agradecer a Deus, agradecer ao que você acredita por aquilo que você tem. É que você fez a relação de Natal e ação de Não, graças, e bem eu lembrei lembrado, disso. bem Porque lembrado. aqui no Brasil a gente não tem o dia de ação de graças, mas geralmente a gente faz isso no período do Natal, que é fazer aquele balanço geral do ano e agradecer por tudo que a gente teve naquele ano, mesmo diante das dificuldades, do que a gente passou. E isso lá eles possuem, né? Eles têm esse dia específico para fazer o balanço geral do ano. Pois é, Camilo, eu acho muito interessante ter esse dia de ação de graças. Que bom, né, se a gente conseguisse tirar um dia, não precisa ser, né, o dia de ação de graças americano, mas o Natal, como Uhum. disse você, é uma data para isso, mas de repente no Isso. nosso dia a dia, tirar um dia para pensar realmente o que eu sou grato, em É, que às eu vezes sou pensar grato, mais vezes durante o ano, né, Vanderlei? Não pensar deixar para mais um dia vezes. só. Hein, Camila? Assim, eu acho bacana a dinâmica da árvore da gratidão, justamente porque os alunos colocaram ali várias coisas que eles são gratos, né? E coisas, às vezes, assim, um caderno, é um presente, estar na escola, coisas assim que, de repente, passa muito batido para a maioria das pessoas, né? Coisas pequenas, como disse você, ser grato pelas pequenas coisas. Eu gostei muito disso que você falou.
Porque a gente é muito grato porque não pegou coronavírus, a gente é muito grato porque conseguiu conquistar isso, comprou um carro novo. A gente às vezes pensa nas grandes coisas e as pequenas coisas. Uhum. Falta a gente parar. Por que que eu sou grato? Eu sou grato porque hoje eu tenho a possibilidade de estar com a minha família aqui dentro de casa, de poder fazer esse lanche com eles, de assistir esse filme, né? É isso aí, Não, você cara. sabe que a pandemia ela veio e nos ajudou nisso, né? Algo muito ruim, mas que de tudo que acontece ruim na nossa vida, que a gente possa tirar ensinamentos e coisas boas. E a pandemia ela veio trazendo esse grande ensinamento das pessoas pararem um pouquinho e perceberem as pequenas coisas. Então a gente já viu esse movimento ano passado, a gente já viu as pessoas refletindo um pouquinho mais sobre o convívio familiar, sobre a valorização mesmo da sua família, dos pequenos momentos dentro de casa, né? Sem precisar estar viajando, sem precisar estar saindo, mas aproveitar ali as pessoas que estão à volta. Então a gente já percebeu esse movimento, né? Com a pandemia, a gente viu que as pessoas pararam para pensar um pouquinho e serem gratas realmente pelo pouco, pelas poucas coisas, pelas pequenas coisas, né? Sim, eu acho que uma das grandes lições que essa pandemia pode nos dar é que, né, no início, principalmente, quando a gente estava mais isolado ainda, de ficar com a família, é pensar nas coisas que somos gratos, no dia a dia, no cotidiano, ali dentro da nossa casa. Eu acho que, pelo menos, quando a gente tá em casa, a gente é mais introspectivo, porque no dia a dia a gente está correndo, trabalhando, estudando e tudo mais. Então, com esse tempo ali de ficar em casa, surge os conflitos, surge alguns probleminhas, mas surge também esse tempo para pensar, né? No que eu estou fazendo com a minha vida. E a gratidão é isso. A gratidão é ter postura. A gratidão é algo para a cultura de Jesus, né? Para o evangelho que Jesus nos deixou. A gratidão é um ato constante. Em tudo dai graças a Deus. Eu acho muito bacana essa postura que Jesus nos ensina, certo? Bem, olha só. É, lendo a Bíblia, Camila, eu percebi algumas passagens bíblicas que falam da gratidão. Para começar, a gente colocar, pesquisar na internet, passagens bíblicas que falam de gratidão, como diz você, tudo está na internet, né? Tudo está na Bíblia também. Mas a É gente, verdade. para facilitar, a gente faz essa busca. Várias passagens. A mais usada e a mais comum é em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeiro Tessalonicenses 5,18, né? E em tudo dai graças? Como assim? Em tudo, mas só nas pequenas coisas, como a professora Camila falou, ou nas grandes coisas? Não é em tudo, é tudo, né, gente? Não, é tudo, tudo. Professor, mas tem coisa. Um aluno me disse isso, professor, mas tem coisa ruim que acontece que a gente não tem que agradecer, não. Aí eu fico lembrando daquela novela, tudo de ruim que acontece na vida, ter uma lição, né? A É. gente tem que tirar uma lição. Quando fala que é em tudo dar graças a Deus, é porque é em tudo mesmo. Lógico, você não vai agradecer porque você machucou a perna, mas porque você não aconteceu algo pior. Você não vai agradecer, de repente, porque você não tirou um 10, tirou um 5. Ah, obrigado porque eu tirei um 5. Obrigado porque eu vou ter a oportunidade de melhorar. Então, assim, ter essa postura de gratidão é abrir a porta para as possibilidades, né? E aí, Camila, eu estou lembrando de uma passagem bíblica de Lucas que fala de 10 leprosos que Jesus curou. É Lucas 17, capítulo 17, versículos de 11 a 13. Mas eu não vou ler aqui não para não alongar muito. Uhum. Eu vou contar, Camila. Imagine só, 10 discípulos foram curados por Jesus, né? E aí, desses 10 discípulos, somente um voltou para agradecer. Ele foi esse que. Mas agradecer a quem, professor? Agradecer a Deus, né? Este voltou e agradeceu. Ele foi ao sumo sacerdote para fazer ali um ritual de purificação e tudo mais, né? E Jesus perguntou para ele: e os outros 9, né? É. E os outros? Por que os outros não voltaram para agradecer? E justamente esse que voltou para agradecer foi um samaritano que era tão desprezado, né? O que que eu percebo com isso? É que
A gratidão é o reconhecimento. E a gente tem que reconhecer muito que Deus nos ama, que Deus nos ajuda, reconhecer que a vida, por mais que tenha dificuldade, é maravilhosa, certo? Então a gente tem muita coisa para agradecer a Deus. Então, reconhecer que Deus nos ajuda. E outra coisa que eu estou pensando aqui também da Bíblia, falando em Bíblia, é que toda vez que Jesus está reunido ali com seus discípulos, que tem alimento, que está a comunidade junto, ele dá graças a Deus. Lembra? É Quando Jesus verdade. multiplica os pães ali, quando percebe que a multidão está com fome, ele pede, né? O menino está com, o garotinho está com, acho que é 2 peixes e 7 pães ou 5 pães, e ele, primeira coisa, pega o alimento e dá graças a Deus. Na Santa Ceia, graças a Deus. Quando ele, né, já ressuscitado, na pesca milagrosa, ele vai lá partilhar comida com Pedro ali e com outro discípulo que estava junto, ele dá graças. Quer dizer, a gente não para, às vezes, para agradecer o alimento que está na nossa mesa. A gente não para. E foi justamente no momento, no caminho de Emaús, ali, depois que ele está com os 2 discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus parte o pão e dá graças a Deus, é justamente esse tempo que eles, nesse momento que eles reconhecem que Jesus ressuscitou. Né? Então, só para lembrar isso aí, Cabelinha. É verdade, Vanderlei. E eu deixo aí para os nossos ouvintes. Então, essa pergunta, né? Que hoje seja um dia de ação de graças, pelo que você é grato no dia de hoje. Que vocês possam refletir sobre isso.